Eu venho trazer para vocês um pequeno ensino, amém, cujo título de identificação com Cristo, a nossa identificação com Cristo. E isto porquê? Porque Deus começou a falar comigo que nós nestes dias, são dias maus, vocês já sabem, e para quem tem estado a ver notícias e coisas assim, amém, noticiários e coisas assim, vê que os dias são maus. E nós precisamos mais nunca de nos firmarmos naquilo que somos e que temos em Cristo Jesus. Então precisamos mesmo conhecer a nossa identificação. Nós sabemos que neste mundo natural temos uma identificação, mas a nossa verdadeira identificação está, como filhos de Deus, está em Cristo, amém? Então nós precisamos conhecer essa nossa identificação, conhecer o poder. Então eu vou falar de 3 tópicos sobre essa nossa identificação. Primeiro, vamos conhecer o plano da identificação, o poder da identificação e o saber andar nessa identificação. Amém? Vamos falar sobre esses tópicos que vão abranger várias áreas, amém? E que vão nos ajudar a andar numa vida de sucesso e vitória, porque Jesus disse que nós teríamos vida e vida com abundância, amém? Então, para nós vivermos essa vida com abundância, temos que seguir, amém, aquilo que o Senhor instituiu para nós, amém? Então, eu vou iniciar com um exemplo que veio ao meu coração de uma pregação que eu já dei anteriormente, em que, um exemplo muito simples, em que um caçador convida um escritor a assistir a uma caçada de coiotes. E para tal, eles tiveram que se vestir e preparar, amém, para essa caçada. Roupas, botas, óculos, camuflado, espingardas, tudo isso eles precisaram. Então eles partiram para as montanhas, montaram uma tenda e ficaram à espera dos coiotes. E para isso, para eles poderem chamar os coiotes, eles usaram um apito. E esse apito, ao soprar, emitia o som de um coelho ferido. E os coiotes, quando ouviam esse som do coelho ferido, eles só pensavam numa coisa: uau, bifinho de coelho, aí vamos nós, não é? Então eles saíam da toca à procura do coelho, não é? Só que nessa noite, infelizmente, eles usaram lá o apito, mas estavam vestidos a rambo, preparados, amém, para apanharem o coiote, mas o coiote desse dia não apareceu. Mas, enfim, eu quero dizer o seguinte, que infelizmente, hoje em dia, há muitas pessoas, e deixem-me dizer, e até muitos crentes, cheios do Espírito, a lançarem sinais ou sons estranhos, ou a se queixar e a falar sempre de derrota, de depressão, de doenças, amém? A maldizerem isto e aquilo, a maldizerem até as pessoas uns aos outros, a lançarem sons, e com isto estão como que a chamar para si coiotes espirituais e para que eles venham banquetear no seu próprio fracasso, porque afinal uma pessoa que passa a vida não é, a dizer mal, a criticar, a murmurar e não sei quantos, é uma pessoa que é fracassada, ok? E então o som do coelho ferido, e sem ofensas para ninguém, está a atrair o diabo. E este está-se a preparar para devorar, até, deixa-me dizer, a pouca fé que o crente possa ter. Ele está a tentar devorar tudo, está a tentar devorar a nossa confiança em Deus, a nossa dedicação em Deus, está a tentar criar dúvida nos nossos corações, amém? Quer roubar mesmo a nossa ida até à igreja, porque hoje em dia muita gente diz, não é preciso ir à igreja. Então ele está a investir, amém, contra os crentes, ele está a investir, mas Deus, não é isso que Deus tem para nós. Deus quer que a gente tenha vida, Deus quer que haja bênção, Deus quer que haja saúde nas nossas vidas, amém. Deus quer prosperidade para cada um de nós, quem acredita nisso? Amém? Então, deixem-me dizer assim, é época de caça para a pessoa que passa a vida a se murmurar, a se queixar, que vive a falar do fracasso, do medo, da pessoa que é pessimista, da pessoa que é negativa. Amém? João 10, o que é que Jesus diz? João 10, verso 10. Ele diz, eu vim
para vos dar vida e vida com abundância. Amém? Mas depois ele diz, mas o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ok? Então nós temos que escolher, ou andamos com Jesus na vida abundante, ou andamos com o diabo, amém, que veio matar, roubar e destruir. Tudo depende daquilo que nós falamos. Se falamos as coisas de Deus, vamos andar na vida, amém, que Deus estabeleceu por nós, uma vida abundante. Mas se nós andarmos negativos, vamos estar a fazer companhia ao nosso inimigo. Amém? Verdade ou não? Então, nós temos que ter cuidado com as atitudes. Certos tipos de atitudes nas nossas vidas vão abrir a porta para o ladrão vir trazer destruição. A gente até pode nem sentir na altura, pode nem sentir neste mês, nem no outro mês. Mas há uma brecha aberta para ele vir roubar, matar e destruir. Há uma porta aberta com essas atitudes. A Igreja de Jesus Cristo tem tido muito no seu meio o som de coelhos feridos. E é necessário que a Igreja de Jesus mude esse som. Amém? E isto é se querem ter uma vida abençoada. Vamos fazer com que os planos do inimigo contra as nossas vidas não sejam fáceis. Não vamos deixar que ele por qualquer coisa entre nas nossas vidas. Não vamos. Vamos impedir que ele entre, que ele venha matar, roubar ou destruir. Vamos impedir. Por isso vamos ter cuidado com aquilo que nós estamos a dizer. Vamos ter cuidado com as nossas reações. Vamos ter cuidado com isso. Amém? Pessoalmente, deixem-me dizer assim, eu não creio que o diabo possa usar quem ele quiser, pois a Bíblia diz, em 1 Pedro 5, verso 8, diz o seguinte, 1 Pedro 5, 8 diz assim, sede sensatos, outras Bíblias dizem, sede sóbrios, vigiai, aqui diz, sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem devorar. A minha Bíblia diz, porque o vosso adversário anda ao redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, ele precisa da nossa concordância através do medo, das dúvidas, amém? Através da murmuração, da crítica. Ele precisa da nossa concordância para ele vir devorar. Ok? Ele precisa da nossa concordância. Antes dele nos poder ferir, dele nos tentar roubar, dele tentar destruir, ele precisa que a gente concorde com ele. E como é que nós concordamos? Com essas atitudes de medo, de dúvidas, amém, de críticas, de murmuração. Isso tudo é uma porta aberta para ele vir devorar. Ok? Os irmãos estão comigo, notem que ele anda à busca. Ele anda à nossa volta e vê o que nós estamos a fazer e a dizer. Porque o cristão que nos está a falar vida, está a falar morte. Amém? Houve uma profecia uns anos atrás, amém, que dizia assim, levanta a tua fé, rejeita o medo, a dúvida, a descrença, põe de lado a crítica e a murmuração, o queixume, põe de lado essas coisas. Porquê? Porque isso não são coisas que edificam, amém? A profecia diz, levanta a tua fé, falando vida. Fé concorda com Deus e fecha a boca ao diabo. Ok? Ao mudar o nosso som de coelho ferido pelo de uma declaração ousada, amém? Uma unção daquilo que nós temos, daquilo que nós somos, daquilo que nós podemos em Cristo Jesus, vai atrair as bênçãos de Deus, vai atrair o favor de Deus e a graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Amém? Então, como é que uma confissão de um coelho ferido muda? Como? Um bom lugar para começar é ir à palavra de Deus, porque a palavra de Deus instrui-nos e mostra-nos, não é? Como a gente pode mudar isso. Então vamos ver Filipenses 1, 6 da Bíblia Viva. Não sei se a irmã tem Bíblia Viva ali, mas eu tenho aqui a Bíblia Viva. Filipenses 1, 6. Ok. A gente vai ler daqui, diz assim, estou plenamente convicto de que aquele que iniciou boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo. A Bíblia Viva diz assim, vou fazer isto como que uma oração. Eu oro que a participação e a comunicação da vossa fé possa produzir e
promover um reconhecimento total, compreensão, entendimento e o esclarecimento preciso de toda a boa dádiva que nos pertence quando nós nos identificamos com Cristo Jesus e que tudo seja para a sua glória. Note, quando nós nos identificamos com Jesus, quando nós pedimos, Deus, eu quero viver nessa nova identificação que eu tenho contigo. Quando nós começamos a pedir isso a Deus, Deus vai abrir o nosso conhecimento, o nosso entendimento, vai nos dar compreensão e vai nos dar esclarecimento de tudo aquilo que nos pertence, de tudo aquilo que nós temos direito em Cristo Jesus. Amém? Os irmãos estão comigo? Nós precisamos reconhecer, note, quando nós nos identificamos com Cristo Jesus, nós vamos entender melhor as coisas. Precisamos reconhecer que a nossa identificação com Cristo é dizer mesmo, como diz Hebreus 1:6, o Senhor é o meu... Desculpa, não é 1:6, 13:6. O Senhor é o meu ajudador. Eu não temerei. Eu não temerei coisa alguma, ok? Porque eu sou, por quê? Por que eu não vou temer? Porque eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu tenho aquilo que Deus diz que eu tenho. Eu posso aquilo que Deus diz que eu posso. Sabe, antigamente até havia um corinho, nos primeiros anos, muitos anos atrás, havia um corinho que dizia assim, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Não sei se lembram desse corinho. É um corinho muito antigo, amém, que dizia, eu posso tudo em Cristo Jesus, eu posso, eu tenho, tudo aquilo que é de Cristo é meu agora em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós nele somos um agora, amém? As coisas que estão em nós pelo novo nascimento são as que estão em Cristo Jesus. Foi aquelas coisas que Jesus conquistou para nós. Paulo diz que a nossa fé se tornará eficaz ao reconhecermos todas as coisas boas que há em nós por estarmos em Cristo Jesus. A Bíblia diz também que Cristo em nós é o quê? A esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? E sabe, nós devemos deixar essa glória brilhar. O inimigo deve ficar cego, amém? Ao olhar para nós, ao ver a glória de Deus, ele vai ficar cego e não vai conseguir vir contra nós de maneira alguma. Vamos deixar essa glória de Deus brilhar em nós. Amém? Cristo em nós é a esperança da glória. Assim não temos que continuar a emitir os sons de derrota, sons de medo, pois ao reconhecermos qual é a nossa posição com Cristo, ainda hoje eu estava a ouvir uma pregação, amém? E essa pregação fez-me lembrar agora, o pregador dizia, nós estamos sentados em uma posição celestial com Cristo Jesus, nós estamos sentados com Cristo Jesus, amém? Acima dos problemas, das dificuldades, nós estamos mais acima. Sim, há problemas neste mundo, sim, há dificuldades neste mundo, mas nós temos que nos ver numa posição com Cristo e esses problemas debaixo de nós, e não esses problemas acima de nós, amém? Vejam-se nessa posição com Cristo. E quando nós tivermos uma visão de estarmos em Cristo, nós vamos ver como esses problemas, essas dificuldades são tão pequeninos, são coisas tão pequeninas que com Deus conseguimos vencê-las. Amém? Aleluia. Então, não devemos de continuar a emitir sons de derrota ou medo, pois ao reconhecermos essa posição que temos em Cristo, nós vamos dar início ao sopro da vitória, não aquele sopro da vitória que anuncia saúde, que anuncia prosperidade e que diz tudo o que é respeito à vida em Cristo Jesus. Tudo que nós temos respeito na nossa vida em Cristo Jesus. Amém? Então, eu vou falar agora um pouco do plano de identificação. Eu não sei se já aconteceu, vocês irem a alguma repartição, eu acredito que sim, ou até mesmo quando vou conduzir um carro e os policiais vos mandam parar e pedem uma identificação, não é? Ou pedem a carta de condução, ou então o cartão de cidadão, o bilhete de identidade antigamente, o passaporte, dependendo daquilo. As pessoas perguntam, não é? Só o facto de você dizer assim, aqui estou eu, então para que é que eu preciso de mim? Eu estou aqui, eu sou fulano natal, não adianta.
Eles querem ver uma identificação, verdade ou não? Nas escolas é a mesma coisa. Quando nós queremos pegar nos nossos filhos e levá-los à escola, eles vão nos pedir a identificação até da criança. A nossa identificação e a da criança. Isso é necessário neste mundo, é algo natural, amém? Nós precisamos de uma identificação. No reino espiritual também é necessário uma identificação. E sabem, nós temos um documento que prova, amém, que nós somos uma nova criação em Cristo, amém. Temos essa escritura, amém, que diz, nós somos nova criação, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez outro. Mas temos uma outra que eu gosto mais, que é 2 Gálatas 2, 20, que diz assim: estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Amém? Eu tenho uma nova identificação. Cristo em mim é minha nova identificação. E essa nossa identificação com Cristo diz que eu estou nele e que ele está em mim. Amém? E que ele está em mim. Se queremos alcançar algo no reino espiritual, devemos também ter uma identificação espiritual. Temos que ter. A palavra de Deus deve estar gravada no nosso interior. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós devemos gravar a palavra nas tábuas do nosso coração. Então a palavra tem que estar gravada e tem que ser falada com a nossa boca, deve ser falada com a nossa boca. Se nós queremos tomar parte das promessas de Deus, nós temos que falar essa palavra, amém? Porque ao falar nós vamos criar vida e além de criarmos vida, nós estamos a anunciar que somos de um reino diferente daquele que estamos a viver, amém? Os irmãos estão comigo? Então a palavra de Deus deve estar gravada no nosso homem interior, no coração, e ser falada com a nossa boca para mostrar ao mundo natural e espiritual a realidade da nossa identificação com Cristo. Amém? Nós devemos ter a Bíblia como a palavra de Deus, ou a palavra de Deus como um documento oficial de identificação. Amém? Esse documento foi selado pelo sangue de Jesus. O sangue que Jesus verteu naquela cruz. E foi aprovado pelo Espírito Santo de Deus. Uau! Amém? Aprovado pelo Espírito Santo de Deus. A unção do Espírito é a nossa garantia. É a prova de que somos o que Deus diz que somos. Amém? Sabe que Deus, as pessoas podem olhar para si e dizer que tu não prestas, que você não presta, que você não é ninguém, que você é burro, que você é isto, que não é, aquelas coisas, né, que infelizmente muitos dizem, amém? Mas Deus olha para si e Deus diz: tu és minha filha, tu és meu filho, tu és meu amado, eu te aprecio, eu te amo. Deus olha para nós e nos valoriza. Amém? Deus valoriza, Deus ama-nos, Deus deu a sua vida por nós. Amém? Somos preciosos demais para Deus. Por isso nunca deixem que palavras negativas, palavras contra si, removam ou deitem abaixo a sua fé. Não permitam nunca isso. Saibam quem vocês são em Cristo Jesus. Amém? Conheçam a vossa identidade. Amém? Assim, deixem-me dizer, assim que nós conhecemos a nossa identidade, até o diabo saberá que todo aquele que nasce de novo é uma nova criação e tem poder e autoridade sobre ele. Amém? Tem poder para o repreender, tem poder para o pôr a milhas, como se costuma dizer. Amém? Nós temos poder. Vire para o seu irmão, dê um sorriso lindo e diga assim: eu tenho poder no nome de Jesus, pela minha nova identificação com Ele. Amém. Pela nossa nova identificação com Ele. Nós fomos justificados pelo sangue do Cordeiro. Não foi pelo sangue de bodes ou de cordeiros. Amém. Foi pelo sangue de Jesus Cristo que nós fomos, amém, justificados. Amém. Sabem, muita gente não sabe, não conhece isso, não sabe do poder e autoridade que tem. Mas se nós conhecermos a nossa identidade, o inimigo vai fugir a 7 pés. Sabem, há um exemplo aqui que eu quero ler em Atos 19,
do verso 13 a 16, eu penso que os irmãos vão se lembrar disto, amém? Em que alguns judeus exorcistas ambulantes, eles tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre o possesso, sobre pessoas que estavam possuídas, que tinham espíritos. Amém? Vamos ler isso. E alguns judeus que peregrinavam praticando exorcismo tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados por espíritos malignos, mandando: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Note. Os que assim procediam eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Continuando. Até o 16. Certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é. No entanto, vós quem sois? Note, então o endemoniado avançou sobre eles, os dominou e os agrediu com tamanha violência que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Deixa-me dizer assim, nesta história nós vimos que os demônios disseram: Jesus eu conheço, Paulo também sei quem ele é. Muito bem, eu sei quem são eles. Jesus e Paulo tinham uma identificação espiritual no céu e no inferno. Amém? Eles tinham uma identificação espiritual. E nós? Também sabemos quem somos, também sabemos que autoridade tem, conhecemos a nossa identificação com Cristo, conhecemos. Esta identidade é mais que tentar ser religioso, é mais que tentar usar a Bíblia em rituais religiosos. Há muitas pessoas que pegam na Bíblia porque conhecem esta ou aquela escritura, repreendem e de repente notam que o Espírito nem faz nada, fica lá a olhar para elas até que vocês a rir-se por dentro. Vocês mais entendem? Porque às vezes as pessoas não conhecem verdadeiramente a identidade que têm com Cristo Jesus, não conhecem o poder, a autoridade que têm. Não há muito tempo atrás o pastor falou sobre a autoridade. Nós precisamos saber usar a autoridade que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Precisamos, amém, saber quem somos, amém. Aleluia. Nós carregamos a palavra de Deus e com a unção do Espírito Santo em nossos corações, nós temos um documento oficial de identificação que diz que nós podemos repreender qualquer espírito imundo. Nós podemos, amém? Não na nossa força, mas no nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Nós podemos, amém? Então, o que quer dizer identificação? Identificação ou identificar, desculpem, é considerar ou tratar outro como um igual. É a condição ou o facto de ser igual. O mesmo em qualidade e debaixo da mesma consideração. É isso que nós somos em Jesus. É ou não é? Amém? As palavras relacionadas com identificar e identificação são identidade, idêntico, identificado. Sabem, muitas pessoas vivem e morrem sem nunca descobrirem a sua verdadeira identidade. Sem verdadeiramente... houve uns anos atrás, eu ouvi alguém dizer que o cemitério está lá carregadinho, amém? De dons que nunca foram usados, nunca foram, dons, habilidades que nunca foram usados, porque as pessoas não sabiam como usá-los e como fluir com eles, amém? Então há muitas pessoas que vivem e morrem sem nunca descobrir a sua verdadeira identidade. Muitos já desconhecem a sua identidade e por isso têm a tendência de imitar o próximo, de imitar um artista, um ator, um desportista, sei lá, tem a tendência de imitar alguém. Amém? Imitam a maneira de vestir, a maneira de pentear, a maneira até de falar e de andar, de cantar. Amém? Imitam essas coisas todas. Amém? Outras pessoas identificam-se com problemas que tiveram, como sou divorciado, sou viúvo, alcoólico, sou um falido. Amém. Os irmãos entendem? Muitas pessoas, a gente fala com ela, sou um divorciado, sou... Os irmãos entendem? A identificação deles passa a ser essa. Para outros, a sua identificação está embrulhada na sua profissão.
Eles identificam-se mais com aquilo que fazem do que aquilo que na realidade são. Na verdade, ao fazerem isso é como se estivessem a dizer: eu sou uma máquina. Ok? Mas a nossa verdadeira identidade deve ser muito maior do que aquilo que nós fazemos. Deve ser muito maior do que aquilo que fazemos. A nossa verdadeira identidade é quem nós somos na realidade. Amém? É quem nós somos na realidade perante Deus. A identificação de algumas pessoas com o seu trabalho às vezes é tão grande que eles se perdem o emprego, entram em crise de identidade. Por exemplo, um bombeiro diz assim: mas eu toda a vida fui bombeiro, o que é que eu vou fazer agora? Sempre fui bombeiro. Nunca ouviram isso? Às vezes as pessoas, amém, escondem-se por detrás do seu trabalho, amém? Não entendem que bombeiro foi o que ele fez, não aquilo que ele é. Muitos se identificam com a raça e não conseguem passar a barreira da cor, da pele e da raça. Uns dizem sou português, outros dizem sou branco, outros sou asiático, e depois nomeiam a sua força ou a sua fraqueza baseada até na sua cor e na sua raça. Não devemos nos identificar ou identificar alguém pela sua cor ou pela sua raça. Amém? Todos nós temos dons específicos e habilidades que Deus nos dá. Amém? Todos nós, não importa qual é a raça, não importa a cor, não importa. Deus não olha para isso, Deus olha para o coração. Amém? Há quem faça uma busca, por exemplo, na sua árvore genealógica para se identificar melhor, mas podem acabar por encontrar até nessa linha casos de insanidade ou misturas raciais e acabar por ficarem infelizes. Não vamos olhar para essas coisas, amém? Vamos olhar para aquilo que nós somos perante Deus, como é que Deus nos aceita. Deus aceita-nos como nós vamos a Ele. Deus aceita-nos com as nossas falhas, com as nossas fraquezas, amém? Deus aceita-nos como nós somos. Para Ele somos especiais e importante é irmos a Ele. Amém? O nosso corpo tem uma certa forma de identificação, mas é a nossa identificação espiritual que é a mais valiosa. Essa é a mais valiosa. É essa que nós devemos dar mais atenção. Eu não estou contra, entendam, não estou contra nada disso, mas hoje em dia vê-se muitas as pessoas a tratarem muito do corpo e pouco do espírito. O corpo só dura um tempo, está destinado a uns X de anos, amém? O espírito é que dura eternamente. Vamos tratar mais do espírito, nada contra tratarem do corpo, entendam o que eu estou a dizer, mas vamos pôr prioridades na nossa vida. Nosso corpo é importante sim, porque é o templo do vivo Deus, mas vamos cuidar mais do nosso homem espiritual. Estão comigo? Vamos cuidar mais do nosso homem espiritual. Em Cristo há uma nova raça. Nele nós somos uma nova criação. 2 Coríntios 5,17, como os irmãos sabem, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Amém? Vamos viver segundo essa nova criatura, amém? Nessa nova identificação. Talvez o que nos aconteceu naturalmente causou um grande impacto na nossa vida, mas o novo nascimento impactou não só o nosso verdadeiro eu, mas todo o mundo espiritual. O nosso nascimento natural foi uma bênção, amém? Glória a Deus. Se não nascêssemos na carne, não podíamos nascer também no espírito, amém? Sabemos disso, por isso o nascermos dos nossos pais, amém, foi uma bênção. Mas o nosso verdadeiro eu está quando nós nascemos espiritualmente. Está aí, quando nós nascemos espiritualmente. Se nós conseguirmos ver ou entender o que Deus fez por nós em Cristo Jesus, a realidade da nossa salvação e redenção vai, deixem-me dizer assim, vai absorver ou vai tragar toda a nossa velha identidade. E eu vou usar um exemplo. Vou usar o exemplo de uma companhia que começou a perfurar uma zona à procura de petróleo.
E depois de alguns dias de trabalho nessa zona, nesse local de trabalho, amém, a broca ficou presa. E depois de verem que, por causa dessa situação, a máquina ficou estragada, amém, eles resolveram abandonar aquele local de trabalho. E quando eles iam sair e ir embora, de repente notaram que aquela máquina, que era uma máquina enorme, de repente começou a afundar-se na terra. E em poucos minutos simplesmente desapareceu. E eles ficaram atônitos com aquilo. Não muito longe dali, um grupo de homens estava numa mina e notaram de repente um barulho de uma água como que a entrar na mina, e de repente eles soaram lá a campainha, né, para todos saírem, para evacuar a área, e de repente começaram a notar que a mina começou a ficar alagada de água. Próximo dali estavam uns pescadores num lago a pescar e de repente a água foi-se, o lago desapareceu. Em outras palavras, deixem-me dizer assim, aquele lago tinha inundado toda aquela zona em que eles tinham estado a perfurar, amém, com a máquina, e a mina tinha sido engolida e tragada pela terra. Amém, pela água e pela terra. Em outras palavras, deixem-me dizer assim, quando nós perfuramos com palavras de em Cristo, eu tenho isto em Cristo, eu posso isto em Cristo, eu estou com Cristo, amém? Em Cristo, por Cristo e com Cristo, encontradas no Novo Testamento, elas vão causar com que o nosso passado, os nossos erros, as nossas falhas, a nossa velha identidade seja engolida ou tragada por tudo aquilo que Deus fez por nós. Amém? Nós vamos entrar numa nova vida com Deus. Deu para perceber? Vamos entrar numa nova vida com Deus. Ou seja, aquilo que Cristo fez é bem maior e vai tragar aquilo que nós éramos antes. Amém? Antes de o conhecermos. As nossas fraquezas, os nossos erros, as nossas falhas, o nosso pecado, tudo isso Jesus fez com que fosse tragado. Amém? E nós fôssemos feitos novas criaturas. Não é lindo isso? Amém? A graça de Deus é imensa. O que recebemos em Cristo irá tragar o que temos vindo, o que tem vindo a nos rebaixar e a denegrir e a roubar a nossa alegria ou o nosso gozo. O que aconteceu na morte, no sepultamento, na ressurreição de Cristo, vai tragar todo o mal que nos aconteceu. Amém? Isso já foi feito por Jesus na cruz. Amém. Ele não vai voltar a vir. Ele não vai enfrentar a cruz nunca mais. Ele já fez tudo por nós. Só temos que aprender a viver nessa nova identidade e saber que com Ele temos direito a tudo o que é de bom. Amém. O que é que eu preciso fazer? Então deixe-me dizer o seguinte. Vou-lhe ensinar a maneira mais prática. Pegue numa broca espiritual. Peguem numa broca espiritual e comecem a perfurar. Por exemplo, usem a broca de Gálatas 2:20 e começa a dizer, quando uma situação vem contra si, quer roubar a sua identidade, quer denegrir a sua pessoa, começa a dizer, eu estou crucificado com Cristo e vivo uma nova vida com Cristo Jesus. E vivo pela fé no Filho de Deus. Ele é o meu Deus. Eu não aceito nada que não seja do meu Deus. Amém? Usa a broca de Romanos 6,6, que diz isto. Sabendo que o velho homem, o meu velho homem já foi crucificado com Jesus naquela cruz, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de que eu não mais sirva ao pecado. Declare isso. Eu costumo usar estas escrituras na minha vida, porque, meus irmãos, nós passamos por problemas e tentações, mas nós temos que viver segundo a nova natureza e começar a declarar aquilo que a palavra diz sobre nós. Amém? O corpo do pecado já foi desfeito em Cristo Jesus. E eu não tenho que alimentar esse pecado. Estão comigo? Usem a broca de Efésios 2, o verso 4 e 5, e diga mesmo que o meu Deus é rico em misericórdia. Eu estou a fazer disto pessoal, amém? Porque eu faço das escrituras algo pessoal, algo meu, algo muito meu, porque isto é para mim, sou eu.
Amém? Então você faça a mesma coisa, declare mesmo o que diz Efésios 2, verso 4 e 5, diz: o meu Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que me amou, diga mesmo, com que me amou, amém? Estando eu ainda morta em meus delitos, me vivificou juntamente com Cristo, e pela sua graça eu fui salva. Eu fui salva, nós fomos salvos, declare isso. Use essas brocas espirituais, amém? Diga não a esses gemidos de coelho ferido. Diga não, chega, basta. Eu não estou ferido, eu fui sarado por Cristo Jesus. Ele pagou o preço por mim, amém? Usa a broca de Gálatas 6,14, que diz mesmo assim: longe de mim esteja em gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificada para o mundo. Amém? Eu vou deixar que o mundo roube a minha fé, não vou deixar que o mundo roube a minha identidade. Eu sou uma filha de Deus. Amém? Você diga mesmo isso, fale. Você quer, diga mesmo, eu sou um filho de Deus. Eu tenho direito a viver segundo as expectativas de que Deus tem de mim. Deus tem grandes expectativas acerca de si e de mim. Ele quando olha para si, ele não vê alguém que está... Nós podemos olhar e dizer assim: ai, sou uma pessoa, estou cansada, estou deprimida. Ok, eu ontem estive doente, doía-me tantas costas que eu queria orar, que nem conseguia. Mas eu dizia só: Deus, eu sou tua filha. E como sei que sou tua filha, eu sei que vou levantar dessa situação. Não é a primeira vez, não será a segunda vez, talvez. Mas, Senhor, eu sei que tu me levantas desta situação. Amém? E ele me levantou. Posso ter uma dor aqui, outra dor ali, mas ele me levantou. Os irmãos entendem? Usa essas brocas espirituais. Ou seja, procurem até encontrar algo no reino espiritual que é maior do que aquilo que está a acontecer na sua vida. As promessas de Deus têm o sim e o amém. Ou seja, se a gente as aplicar, nós sabemos que temos o amém de Deus e que vai acontecer. Amém? E que vai acontecer. É nesta busca espiritual que nós iremos encontrar algo que irá tragar aquilo que está a acontecer no nosso natural, que nos vai livrar das preocupações, que nos vai livrar da dor, que nos vai livrar da dificuldade, amém, da depressão, da opressão, que nos vai livrar dessas condenações e qualquer tipo de peso, amém? Creia nisso? Vamos usar as nossas brocas espirituais? Amém. Então não se esqueçam, porque para a semana nós voltamos. Durante a semana vamos usando as nossas brocas espirituais. Amém? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém? Querido Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa nova identificação que nós temos em Cristo Jesus, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas armas poderosas que Tu nos dás, Senhor. Deus, que estão na Tua palavra, Senhor. Obrigado por essas promessas de vida, Senhor Deus. Pai, obrigado, Senhor, porque Tu olhas para nós, Senhor Deus. E Tu vês, Senhor Deus, Pai, que nós somos pessoas capazes de fazer o impossível acontecer, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Porque nós sabemos que servimos um Deus do impossível, e porque Tu és um Deus do impossível, nós sabemos que tudo é possível também para nós que cremos em Ti, Senhor. Por isso, Pai, desde já Te agradecemos, Senhor Deus, Pai, que nós não temos que ficar, Senhor Deus, oprimidos, Senhor Deus, por as circunstâncias deste mundo natural, Senhor, mas que nós podemos viver a nossa vida, Senhor, confiantes e crendo, Senhor, no Teu socorro, na Tua salvação, na Tua provisão, na saúde que Tu tens para cada um de nós, em nome de Jesus, Senhor. Nós Te louvamos e bendizemos hoje e sempre. Glórias sejam dadas ao Teu nome. Para todo sempre, Senhor, seja a honra, a glória e o louvor para Ti, ó Deus. Em nome de Jesus. E todos dizem amém. Aleluia. Cá estaremos no domingo novamente. Deus os abençoe. Uma semana, um resto de semana de bênçãos. Amém. Pai, obrigado, Senhor. Fica mesmo com Teus filhos, leva-os em paz, Senhor, para o seu lar, Senhor. Protege-os, Senhor Deus.